Hello, friends! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Pri Dias e para quem não me conhece, aqui eu falo sobre marketing, conteúdo, posicionamento nas redes sociais e como construir autoridade para vender. Você passa horas criando conteúdo, você passa horas montando a linha editorial, faz os posts, joga lá, nenhuma venda, nenhuma conversão. Hoje eu quero falar sobre um tema que parece simples, mas que na prática explica por que tantos profissionais produzem conteúdo nas redes sociais e mesmo assim não conseguem vender seus serviços. Que é a forma como as pessoas criam o cronograma de conteúdo. Porque normalmente quando alguém decide se organizar nas redes sociais, ela faz o seguinte: abre um documento, pega um papel, começa a pensar nos dias da semana. Segunda eu posto uma dica, quarta eu posto um bastidor, sexta eu posto uma frase motivacional. E pronto, está criado o cronograma. Só que existe um problema aqui que pouca gente percebe. Isso organiza a postagem, mas não constrói percepção. E quando você vende serviços, o que faz alguém contratar você não é a quantidade de conteúdo que você posta, é a percepção que aquela pessoa construiu sobre o seu trabalho. Pensa comigo. Quando alguém chega no seu perfil hoje, ela não conhece você. Ela não sabe se você realmente entende do assunto. Tudo que ela tem para avaliar sobre o que você é ou sobre o que você faz é o que você comunica ali dentro. Então, se o conteúdo é genérico, a percepção que fica também é genérica. Se o conteúdo é raso, a percepção também vai ficar rasa. Mas quando o conteúdo mostra raciocínio, visão de mercado, clareza estratégica, a percepção muda completamente. E quando a percepção muda, a forma como as pessoas enxergam o seu trabalho também muda. Porque é essa percepção que, no final das contas, determina se alguém vai apenas consumir o seu conteúdo ou vai contratar você. E quando você entende isso, o cronograma deixa de ser apenas organização, ele vira estratégia. E é exatamente aí que começa o segundo nível dessa conversa. Partir agora para a parte de criação, mas antes deixa eu te explicar as 4 funções estratégicas do conteúdo. Um profissional vende serviços, o perfil dele não pode existir apenas para manter o perfil ativo ali. Ele precisa cumprir funções estratégicas. E normalmente existem 4 funções principais. A primeira função é descoberta. É esse o conteúdo que faz atrair novas pessoas, né? Fazer novas pessoas encontrarem você. Normalmente, ele nasce de uma percepção forte, de uma observação de mercado ou de uma quebra de padrão. Por exemplo, né? Eu poderia começar um vídeo dizendo: muita gente acha que o problema do perfil é o algoritmo, mas na maioria das vezes o problema é posicionamento. Tá vendo como isso faz a pessoa parar ali no meio da rolagem? Porque eu toquei em algo que muita gente acredita e que eu tô falando que não é verdade. Então, esse tipo de conteúdo abre portas para o seu perfil. E a segunda função é percepção. Aqui você começa a mostrar como você pensa. E isso é extremamente importante quando você vende serviço. Porque o que faz alguém contratar você não é apenas saber que você executa algo, é na forma como você analisa situações. Em vez de apenas ensinar uma dica, você começa a explicar raciocínios. Por exemplo, aqui no meu caso, no meu perfil, ao invés de dar só dicas de marketing, eu posso analisar, né, porque certos perfis crescem rápido. Ou então explicar por que muitos conteúdos não geram resultados. Esse tipo de conteúdo me posiciona como alguém que entende do mercado. Agora, a terceira função do conteúdo é a autoridade. Aqui entram conteúdos mais educativos, conteúdos que realmente ensinam algo prático. Pode ser um passo a passo, um checklist, um diagnóstico. Esse conteúdo faz a pessoa perceber que existe conhecimento estruturado por trás do que você faz. Por exemplo, esse vídeo aqui no YouTube explicando como criar um cronograma de conteúdo. Agora, a quarta função é conversão. Esse é um ponto que muita gente esquece. Se você vende serviços, seu conteúdo também precisa mostrar que existe um trabalho profissional acontecendo. Mostrar bastidores, explicar processos, comentar decisões estratégicas, direcionar para um serviço específico. Isso ajuda as pessoas a entenderem o valor real do que você faz. E quando essas 4 funções começam a aparecer dentro do perfil, algo muito importante acontece. O conteúdo deixa de ser aleatório, ele começa a construir posicionamento. E isso leva a gente ao terceiro bloco desse vídeo. Vem comigo. Mas aí você, profissional prestador de serviço, deve estar se perguntando: mas Pri, como é que eu vou transformar isso em cronograma de conteúdo? Certo, vamos imaginar que você vai postar 4 vezes por semana no seu perfil. Em vez de pensar em ideias soltas, você pode estruturar a semana estrategicamente. Por exemplo,
O primeiro conteúdo da semana pode ser uma percepção sobre o mercado, né? Algo que mostra a sua leitura, né, sobre o comportamento do seu nicho. Pode ser uma análise de um erro comum que seus clientes, seus pacientes, seu público faz, ou uma reflexão dentro do seu posicionamento. Esse conteúdo te posiciona intelectualmente. O segundo conteúdo da semana pode ser o educativo, algo prático que realmente ajude quem acompanha sobre você ou para tirar dúvidas sobre o seu atendimento, sobre o seu serviço. Pode ser um passo a passo, um checklist ou uma explicação simples, né, sobre algo ali que você vende. Esse conteúdo gera valor imediato. Agora, o terceiro conteúdo pode ser mais humano, pode ser mais narrativo. Você pode contar uma experiência que teve trabalhando com seus clientes ou algo que aprendeu ao longo da sua jornada. Esse tipo de conteúdo cria conexão. Agora, o quarto conteúdo da semana pode ser um conteúdo mais diretamente ligado ao serviço, explicando processos, mostrando bastidores, falando como te contratar, ou comentando como você pensa, né, ao estruturar um projeto, situação de um cliente que chega para você. Esse conteúdo mostra valor profissional. Inclusive, se você está achando essa estrutura útil até aqui, já curte esse vídeo, comenta o que você está achando e se inscreva no canal, porque assim o algoritmo recomenda mais vídeos como esse para você. Agora vamos para o último ponto, que na minha opinião, como estrategista de marketing, é um dos pontos mais importantes de todos no processo para criar um cronograma realmente eficaz. Existe um detalhe muito importante que quase ninguém fala quando o assunto é conteúdo para vender serviços. Muitos perfis não vendem porque o conteúdo ele não mostra profundidade. A pessoa ensina pequenas dicas, mas não mostra raciocínio. E o serviço não se vende apenas por dica. Serviço se vende por percepção de inteligência, experiência, capacidade de análise. Por isso, quando você estiver criando conteúdo, existe uma pergunta muito importante que você pode se fazer. Esse conteúdo está apenas ensinando algo ou está mostrando a forma como eu penso? Porque quando o conteúdo mostra a forma como você pensa, algo muito poderoso pode acontecer. As pessoas começam a confiar no seu raciocínio. E quando alguém confia na forma como você pensa, ela começa a imaginar a possibilidade de como seria trabalhar com você. É exatamente aí que o conteúdo deixa de ser apenas conteúdo. Ele transforma em ativo de posicionamento. E esse posicionamento é o que transforma seguidores em clientes. Então, quando você for montar o seu cronograma de conteúdo, não pense em apenas preencher dias da semana, dias do mês. Pense em construir percepção, mostrar visão. Pense em comunicar com inteligência estratégica. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, para o momento do seu negócio, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago reflexões, conteúdo de valor sobre posicionamento, marketing e autoridade no digital. Qual é a maior dificuldade, qual o conteúdo que você tem maior dificuldade de criar conteúdo aqui nas redes sociais? Se é o conteúdo de atração, se é o conteúdo de venda, se é o conteúdo de autoridade, me conta aqui que na próxima semana eu vou fazer um vídeo específico para ele, que você decidir.